Confere agora esse trechinho da nossa aula feita exclusivamente para os nossos assinantes. Voltamos então para a parte principal da aula e vamos trabalhar, como eu falei hoje, com a pegada dupla de manga, os ataques de triângulo, armlock e omoplata, entender a importância da conexão entre eles, que eles transitam muito bem, né? Eu falo que é a tríade de finalização e ela sempre está conectada uma com a outra. Assim como também nos ataques de membros inferiores, a americana, leg lock e chave de panturrilha, toda vez que você está saindo de um, às vezes está se expondo ao outro. No jiu-jitsu também acontece com armlock, triângulo e omoplata, muitas vezes a defesa de um te coloca em risco do outro, então é muito importante que a gente entenda essas transições e de que maneira fazer elas, tá bom? Mas a gente vai ver agora os ataques limpos, ataques puros de cada um deles para iniciar a movimentação e aí depois, se necessário, você transita. Ataques de armlock, tem uma série de ataques legais aqui, eu vou passar para vocês o helicóptero, que eu gosto mais, só antes eu quero mostrar um detalhezinho que eu tenho buscado fazer bastante, tá? Então, quando eu trabalho com a pegada dupla de gola, normalmente eu vou trabalhar com guarda-aranha, com guarda-laço, guarda de la riva, né? As guardas mais clássicas aqui controlando a manga do meu adversário. E muitas vezes quando eu estou trabalhando com esse posicionamento, o Bruno tenta fazer uma pegada de lapela em mim aqui para controlar, para manter conectado comigo e ter esse controle. Então muitas vezes aqui, ó, eu só piso no quadril dele, estico o braço e fosco o joelho para dentro. Aqui já dá uma pressão semelhante ao do armlock, uma chave reta aqui, que às vezes ele vai berrar já e finaliza mesmo, né? Vale como finalização, mas muitas vezes vale para ele se expor a uma raspagem, uma omoplata, um outro tipo de ataque, eu chamo uma beliscadinha aqui no cotovelo, certo, galera? Mas vamos lá, foco principal da aula de hoje, então. Então, estou trabalhando aqui com o Bruno, coloco uma de la riva e vou trazer ele para cima de mim para o helicóptero. Então, já estou com a de la riva, agora venho botar o outro pé no quadril e trago as duas mangas dele para mim. Importante trazer ele para eu conseguir suspender. Se eu faço isso puxando continuamente, ele vai fazer força contra continuamente também. Então o que eu faço? Eu dou uma puxadinha para trazer ele para cima de mim, certo? Quando eu puxo, trazendo ele para cima de mim, eu suspendo ele aqui no meu quadril. Agora minha perna da de la riva, ela sai, ó, e ela passa sobre a cabeça dele. E eu mantenho as duas mangas dominadas até o final do movimento, onde eu venho botar a pressão única exclusivamente no armlock, buscando não deixar ele girar o polegar lá para cima, mantenho para cima ou na direção das pernas dele e finalizo daqui. Então, quando eu trago o adversário em cima de mim com um gancho de la riva e o pé no quadril, eu mantenho o quadril dele equilibrado. Quando eu tiro da de la riva, né, esse lado do quadril mantém, então o corpo dele começa a rodar. Então é só basicamente eu manter esse pé e tirar esse passando por cima, que o corpo dele, como está apoiado em cima, ele acaba se encaixando no armlock, tá? Então de novo, com pegada dupla de manga, normalmente eu não trabalho daqui, vou estar trabalhando controlando ele de aranha, trago, piso no quadril e trago ele em cima de mim. Ó, eu mantenho um pé e tirando o outro, olha como o corpo dele meio que cai natural já. É um movimento basicamente natural e eu venho juntar as pernas para fechar. É legal a gente entender isso, porque parece um movimento muito complexo, mas quando você vai ver ele, é um movimento simples, meio que natural, fácil de encaixar. Eu posso ainda, quando eu trago ele aqui em cima, dar uma empurradinha e fazer ele girar no ar para encaixar lá em cima. Fica bem bonito, mas não fica tão eficiente quanto um pouco mais justo, tá? Então, mais uma vez, deixa eu fazer de outro ângulo aqui para a gente ver. Pegada dupla de manga, trazendo a manga dele para mim, para ficar com o armlock bem justinho, pé no quadril de um lado e o outro lado eu controlo na de la riva. Trago ele em cima de mim, deixo rodar e jogo a perna por cima da cabeça, encaixando o armlock justo. Aqui, ó, para eu não ter que pegar a mão dele e rodar, eu rodo com o atrito do meu braço, passando o meu braço, levando para a posição e vindo para a finalização aqui, certo? Mais uma vez. Trago o adversário,
controlo um lado, passo a outra perna por cima e venho encaixar aqui. Fazer a movimentação rapidinho agora, pra gente ver como é que fica. Então, galera, esse é um golpe, uma técnica muito bonita do jiu-jitsu e simples. Se você aprende a equilibrar bem o adversário, fica relativamente fácil de fazer. Então, busque se concentrar nesse controle, no controle do peso do seu adversário. O armlock em si, ele é fácil de fechar. Ter o controle para fazer o giro perfeito é que é um pouquinho mais demorado, mas depois que você pega esse controle, vai ver que a técnica é fácil, tá bom? Essa movimentação, então, vamos praticar 4 minutos cada um. Depois a gente vai para o triângulo. Vamos lá, então? Triângulo. Galera, triângulo também, quando eu estou trabalhando com pegada dupla de manga, tem diversas maneiras de eu fazer, né? Da aranha aqui, deixar vazar, subir para o triângulo, do 2 pés no quadril e direto para um triângulo, dos 2 pés da aranha e direto para um triângulo. Então tem diversas maneiras de eu chegar num triângulo aqui. Mas uma que eu gosto muito é uma técnica que o Felipe Andrew usa bastante e, pô, já pegou muita gente nesse triângulo aqui. Se eu não me engano, até ele ganhou um absoluto europeu nessa posição, tá? O que ele faz aqui? Trabalha com pegada dupla de manga, uma perna na aranha e a outra de laço. Só que a de laço, ó, ele não coloca lá dentro funda. Ele deixa ela bem rasa aqui, ó, pisando no ombro, no pescoço do adversário e trabalha lá. E aqui normalmente o adversário dele vai estar com pegada de calça, vai estar botando pressão para começar a passar a guarda. Só que eu estou com 2 pernas de controle. Quando ele tenta passar aqui, é difícil de ele chegar na posição. Então eu consigo defender relativamente bem. E aí quando ele começa a dar pressão, vem para cima de mim, ou eu acho que é o momento, essa perna aqui, ela vai como pisar no acelerador. E eu já puxo rápido para quebrar a pegada dele, caso ele tenha. E a outra aqui eu só desfaço, né? E aí eu faço isso daqui, ó, venho escalar rápido um triângulo e já fecho lá o melhor possível. Trazendo os 2 braços dele para o mesmo lado e venho mão na cabeça, mão na canela e ajusto a posição para finalizar aqui, tá? Mais uma vez então, trabalho de aranha de um lado e do outro lado a laço, mas a laço bem rasinho, ó, não coloco ela lá fundo, deixo ela rasa aqui. Quando eu acho que é o momento, a perna da guarda-aranha, ela vai como se pisasse o acelerador, pode manter a pegada ali, Bruno? Se ele está com pegada, eu vou tracionar ele para fazer essa quebra de pegada aqui, enquanto que a laço, ela só sai, né, para eu atacar. E venho atacar o meu adversário, fechar o triângulo o mais rápido possível, o melhor que eu consigo. Mão na cabeça, mão na canela, ajusto o triângulo para finalizar. Mais uma vez aqui, do outro lado rapidinho. Guarda-aranha de um lado, laço bem rasa do outro. Aí o Bruno vai movimentar para passar aqui, ó, vai começar a movimentar, tentando passar. Quando eu vejo que é o momento, escalo, dou o bote e venho fechar o triângulo, mão na cabeça, mão na canela e ajusta. É um triângulo que eu consigo, quando eu traciono bem as mangas dele e escalo bem o quadril, a maioria das vezes eu já fecho ele direto, bem justo. E aí é muito difícil do adversário escapar. Além de que permite também fazer um ataque duplo, triângulo e armlock ao mesmo tempo, tá bom? Essa movimentação, ela é um pouquinho mais simples, rápida de fazer. Vamos praticar 3 minutos cada um, certo? E a gente vai trabalhar a última situação agora, a situação de la riva. De omoplata, tá? O omoplata também da mesma forma, tá? Trabalhando com o meu adversário, eu tenho várias maneiras de atacar ele. Puxando, vindo encaixar direto aqui, normalmente usando guarda-aranha do outro lado. Na laço também, usei a laço. Posso daqui da laço girar e vir encaixar o omoplata aqui. Então tem diversas maneiras de a gente encaixar o omoplata nessa situação. Com pegada dupla de manga, perdão.
Seu professor pode trazer outras opções aqui se quiser para os seus alunos, mas eu vou mostrar uma que eu gosto de fazer nessa situação. Gosto de fintar uma raspagem para eu atacar a finalização, tá? Então, normalmente, quando eu estou trabalhando de guarda-aranha com o meu adversário e de la riva aqui, o Bruno vai fazer uma pegada bem forte aqui em mim, vai começar a travar, certo? Para a lapela desse lado. E sendo esperto, né, entendendo do que ele está fazendo, ele vai manter sempre esse cotovelo fechado, conectado, justamente para eu não conseguir atacar a omoplata nele. Ele sabe que se ele abrir o cotovelo aqui, ele está muito vulnerável para um ataque de omoplata. Então ele vai manter sempre fechado, travando aqui. E o outro lado lá, eu estou de guarda-aranha. Então o que eu faço? Ó, com o pé na de la riva, eu vou esticar a aranha lá do outro lado para ele cair. Mas não precisa ir direto para lá. Posso fazer para cá primeiro, para ele dar a passada lá atrás para defender. E agora venho para cá, ó, jogando ele bem forte. Não cai, Bruno, bota a base lá, né? Isso. Aí ele vai botar a base. Quando ele coloca a base, ó, eu venho raspando a perna na escápula dele e fechando o omoplata aqui. Eu costumo não soltar já a manga, senão ele já vai apoiar a mão no chão. Eu venho encaixando bem, pesando bem para o chão, só agora eu solto para trocar e vir dominar a calça dele aqui embaixo. Se o ombro dele está fora do chão, eu faço o ombro baixar, estendendo a minha perna e pisando forte, ou ainda saindo o meu quadril, ó, com essa pegada, empurrando a calça dele para fora, venho ganhar o quadril, subo posicionando minhas duas pernas para fora e daqui vou finalizar. Para diminuir a chance de defesa dele, eu gosto de pegar esse braço aqui, aí fica muito difícil de ele escapar da finalização, tá? Mais uma vez, pegada dupla de manga. Repara que eu estou conseguindo, estou mostrando para os dois lados sem trocar pegada, obviamente. Por quê? E essa é uma das grandes vantagens dessa pegada dupla de manga, tá? Eu posso atacar usando esse movimento e atacar aqui. Eu consigo atacar rápido para os dois lados, sem ter que trocar pegada, sem ter que mudar muito o posicionamento. Então eu quero dar um bote para o triângulo, mas está travando muito a minha perna. Quero atacar esse lado, só que o Bruno está controlando muito a minha perna aqui, né? Então eu posso vir trocar e ir mesclando a posição, atacando dos dois lados, tá bom? Então mais uma vez, ó, tô de la riva e a aranha do outro lado, e o Bruno normalmente vai fazer uma pegada de lapela aqui. Eu vou estender minha de la riva como se eu fosse raspar, aranha para raspar, para jogar ele para o lado. Com isso, ele acaba estendendo esse braço. Agora vou passar minha perna. Um cuidado aqui, galera, é não tirar a perna e vir passar aqui, tá? Além de machucar o colega, ele pode fechar o cotovelo e aí eu não encaixo nada, não encaixo o omoplata. Então, quando eu vou encaixar a omoplata, eu passo a minha perna lá raspando na escápula dele e forçando para o chão aqui, ó. Não solto nada ainda, vem pisar bem forte para o chão até eu conseguir fazer com que ele realmente desça. Agora sim, troco a pegada e venho controlar a calça aqui. Uma das maneiras de fazer ele baixar rápido o ombro é jogar a perna estendida para o chão aqui, para aumentar a base. Outra maneira é eu sair o meu quadril empurrando a pegada da calça aqui, ó, trazendo o quadril dele para o chão. Daqui eu subo, duas pernas para fora, controlo a manga e subo para finalizar. Esse posicionamento também é muito importante. Muitas vezes no omoplata a galera fica aqui, ó, e aqui é difícil de subir. Eu posiciono essa perna lá atrás para ela me dar a propulsão para cima do meu adversário, certo? Essa é uma das maneiras de a gente fazer essa posição. Eu posso também, por favor, Bruno, uma outra maneira de eu fintar o meu adversário, de eu forçar ele, mantenha aqui bem forte a pegada. Uma outra maneira de eu forçar ele a estender esse braço é esse pé da aranha, eu chutar a perna do Bruno, tá? Chutar lá e jogar para uma raspagem, para ele botar a mão no chão. Olha como ele estendeu o braço. Outra maneira de eu fazer, ó, vem encaixando e saindo a posição aqui, tá? Então tem diversas maneiras de a gente fazer essa movimentação, mas eu gosto quando eu consigo fintar uma raspagem para eu atacar a finalização
eu pego o meu adversário mais desprevenido, me facilita um pouco o ajuste inicial da finalização. E aí aos poucos eu vou melhorando ela, tá? Sugestão de fechamento: transite entre as posições, mas escolha qual delas vale a pena você botar energia e terminar a luta, tá? Então o que eu quero dizer com isso? Eu sempre gostei muito dessa transição, eu acho legal, bonita de fazer, técnica, então durante um tempo eu praticava bastante. E aí eu reparei que eu estava fazendo transição demais, encaixava um armlock, o atleta defendia, eu já ia para o omoplata, depois já ia para o triângulo, e às vezes transitava entre várias delas e não pegava nenhuma. Então eu comecei a entender que eu devo sim transitar, mas devo transitar pouco e entender aquela que eu vou botar energia. Então eu tento uma, não deu, eu vou para outra, mas já tento ir muito justo para não ter que transitar de novo. Por quê? Se eu estou transitando muito, porque meu adversário está defendendo bem e eu não estou conseguindo encaixar bem a posição. Então eu preciso melhorar a eficiência das minhas técnicas para que eu, se necessário, transite, mas transite pouco para chegar logo à eficiência da finalização. Estude Jiu-Jitsu, estude com a BJJ Protec. Esse é um pequeno corte das nossas aulas que a gente envia toda semana para os nossos assinantes. Quer saber mais? Então entre na BJJ Protec e faça parte do nosso time.